Viajando com o Biquíni. Boa noite. Hoje vamos viajar comigo para um dos lugares mais remotos, mais diferentes do nosso planeta. Hoje eu decidi fazer uma viagem para o Tibete, por 3 motivos. Primeiro, porque a gente está vivendo esse ano internacional da China, né? Só se vê falar em China por causa das Olimpíadas. Então eu vou mostrar uma China diferente, completamente diferente de Beijing, das outras cidades chinesas que a gente já viu aqui. Segundo motivo é porque a gente está há poucos dias agora da entrada do inverno, então resolvi também falar de um lugar, né, onde o inverno é constante, né, que agora a gente aqui está entrando no inverno, eles lá já saíram, é a época de temporada que todo mundo vai para subir o Everest, para essa região, e lá é uma das regiões assim, mais geladas do nosso planeta, né, onde a temperatura muda 27 graus no mesmo dia. E o terceiro motivo, né, que eu resolvi falar do Tibete, é que eu acho assim que a gente não pode se calar diante de certas coisas, o absurdo que é, em pleno século XXI, a China está lá ostensivamente dominando o Tibete, como a gente sabe, né? Desde 1959, os chineses invadiram o país, o Dalai Lama fugiu, né, caminhando para a Índia. Desde então ele é a voz do Tibete, né, que está aqui no Ocidente, lá na Índia, tentando, mobilizando pessoas para a libertação do país. E hoje a gente vai ver um pouco de Lhasa, a capital, e também o Potala, que é o palácio sagrado do Dalai Lama, né, o símbolo do budismo, que hoje em dia se transformou num museu maravilhoso, 13 andares, cheios de relíquias incríveis. Mas vamos ver então, assim, como é que é esse povo, né? Eu acho assim, uma das regiões mais chocantes mesmo, eu posso dizer, do mundo, né? Tamanha diferença deles em relação a gente. E o que eu acho também muito importante é a gente lembrar assim, que isso vai mudar rápido, porque a China é o país que mais onde as pessoas mudaram mais rapidamente. E obviamente, né, agora o Tibete, cada vez indo mais turistas lá para o Everest, para aquela região, vai mudar muito rápido também. Então a gente, né, tem que ver como é que é, não pode deixar de ver essas coisas antes que elas mudem. Solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje, já começando lá com o povo tibetano, que é um povo super religioso. Eles estão sempre rezando, né? Não se separa povo de religião no Tibete. E aí então estou começando as nossas imagens de hoje diante de um dos templos principais lá de Lhasa, né? O principal mesmo é o Potala, mas esse aí também é bem no centro da cidade, e essa é a rotina da cidade, esse povo sempre ali rezando, né? Essa maneira que eles têm de rezar deitando no chão. O povo tibetano, ele vive, né, completamente isolado do mundo, né? Até da própria China eles são isolados. Apenas uma estrada liga a China ao Tibete e é uma estrada muito inacessível. As cidades tibetanas, na verdade, elas estão numa média de 4.000 metros de altura, né? Então eles são, por serem tão isolados, né, por essas montanhas, eles têm uma vida difícil lá, né? Eles vivem, na verdade, do que tem ali ao redor, basicamente. Só 50% das crianças vão à escola no país. O Tibete, na verdade, ele é uma síntese de várias culturas, né? Da Índia, né, que está ali perto, da China, do Nepal e de outros menos, né, do que dessas 3. Essa cidade aí, Lhasa, né, ela é toda rodeada, né, por montanhas nevadas, né? O povo, como eu disse, é muito religioso. A poucos quilômetros aí, apenas do centro da cidade, você já está num universo paralelo, né? Você só vê neve e gelo. A cidade é rodeada pelos 3 lados pelo Himalaia, né? É uma terra legendária. O povo, né, quando eu digo que eles são muito diferentes da gente, além dessa cultura, né, de milhares de anos ininterrupta, eles são diferentes. Aí está o Potala, né? Esse aí, como a gente está vendo ao fundo, esse palácio maravilhoso que hoje em dia se transformou num museu, né? São 13 andares. Na verdade, quando a gente chega em Lhasa, perdão, eles aconselham a gente a não visitar o Potala no primeiro dia, porque a cidade de Lhasa ela já está a 3.600 metros de altura. Então, a gente estranha muito, né? A gente tem que ficar um tempo ali se aclimatando para não ter todos aqueles sintomas do mal das alturas.
E para subir no Potala, então você tem que ficar uns dias primeiro na cidade, se acostumar com aquele clima, para depois subir, porque senão é muito cansativo, né? Não tem elevador, a gente tem que subir tudo de escada, bem devagar. Se você não fica um tempo ali se aclimatando para o seu organismo se acostumar, você não consegue subir. Essa daí, então, é o povo fazendo a peregrinação em volta do Potala, né? Os peregrinos, todo dia, quando eles levantam, eles têm costume, então, de fazer essa peregrinação em volta dos templos. Um dos tabus, né, lá do Tibete é que você, sempre que você vai fazer essa peregrinação, esse tour, tem que ser sempre no sentido horário, jamais no sentido anti-horário. Ali a gente está vendo esses cilindros, né, que é a forma que tem ali neles gravados os mantras, que é as formas que eles têm de rezar. Além disso, eles carregam também esses cilindros na mão. E o povo aí, eles têm essa maneira, assim, vamos dizer, mais de 50% da população se veste, se anda dessa maneira tradicional. Apesar que também tem as pessoas mais, assim, que aderiram mais a essa globalização, né, com as pessoas mais parecidas com a gente. Como sempre acontece, ali no templo onde se reúnem muitas pessoas, está também o comércio, né? Ali tudo, durante toda a volta ali dos templos, é uma barraquinha do lado da outra. Tem esse lago aí muito bonito também, embaixo do Potala. E a gente ali é uma loucura, né? A gente vê aquelas diferenças, né? As pessoas diferentes, as roupas. Ali a gente tem muita informação sobre a cultura deles. Muitas pessoas andam com as bocas tapadas, né? Com essa mordaça, essa máscara branca na boca, que é porque o clima ali, né, é muito rarefeito, o ar, né, muito seco, então para se proteger mesmo. A música, né, faz parte da cultura chinesa, da cultura tibetana, tem todas essas figuras interessantes, tribos, né, muitas tribos nômades, né, a origem do povo tibetano é nômade. Na verdade, no Tibete tem 244 milhões de pessoas, né? Vocês imaginam, mais gente que aqui no Brasil. É a região da China, atualmente, que mais cresce. Porque, como a gente sabe, a China deu uma estacionada, né, no crescimento populacional. Até um tempo atrás, pela minha informação, eram 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na China. Agora eu já ouvi, há poucos dias atrás, 1 bilhão e 400 milhões. Isso se deve, sem dúvida nenhuma, ao Tibete, né, que diferentemente do resto da China, não parou de crescer, né? Lá não vigora aquela lei dos filhos únicos que vigora lá no resto da China, né? E como eles são muito severos lá, todo mundo obedece. Então aí a gente está começando a subir o Potala, né? Ali eu até parei ali no meio da escada, porque você tem que subir realmente muito devagar, porque senão cansa muito. E a partir desse ponto aí que a gente chega ali no segundo, terceiro andar, a gente já não pode mais usar câmeras, né, e fotografar. Esse aí é o banheiro, é uma verdadeira loucura esse banheiro, porque assim, é bem desagradável, assim, o cheiro e tal. São buracos, né, e lá embaixo é um precipício, né, centenas de metros de altura, e os buracos feitos no chão, e cada um fica ali um do lado do outro, sem divisão, não tem papel higiênico. Eles têm uma cultura bem diferente da gente, né? Eles são assim, não sei se pode dizer sujos, né? Mas eles tomam banho, na verdade, de mês em mês, né? Eles não têm esse costume que a gente tem aqui. Na verdade, o Potala, ele tem um inestimável valor histórico, religioso, arquitetônico. Logo na entrada, ali no hall principal, tem o trono do 6º Dalai Lama, com 1000 estátuas ao redor. Essas salas, isso aí eu comecei a fazer uma imagem, né, para mostrar para vocês, né, a riqueza, a maravilha que é dentro dessas salas. Mas logo vem um e repreende, diz que não pode fazer imagens, aí eu tive que parar. Mas eu fiz um pouco para a gente ter a noção do que é esse lugar, né? Essas salas, elas têm sala com o Buda da vida sem fronteiras, com 2000 estátuas de Buda de todos os tamanhos, desde estátuas gigantes até miniaturas, verdadeiras obras de arte. E além disso tem diabos, espíritos maléficos representados, né? Buda com dente de vampiro, fazendo careta, montado em animais, tigres, Buda negro, dragões, seres estranhos, oratórios, poltronas, baldes, chaleiras de chá, dinheiro, muito dinheiro por tudo, pelo chão, catres onde dormem os monges,
né? Alguns deles ficam ali dentro dessas salas. Eu imagino que eles se sintam realmente no paraíso, né? Com toda aquela maravilha, aquela riqueza em volta. Tudo ricamente adornado, né? Os objetos são de ouro, prata, bronze, cobre, entalhes de madeira, pedras preciosas, pedras azuis, colares vermelhos, poltrona, tecidos de todo tipo, coloridos, vivos, ricamente bordados, rústicos, seda pura. É uma verdadeira loucura. E tem salas também que são fechadas, onde é proibida a entrada, que a gente não entra. Muitos monges pedindo esmola, né? Cobras voando, muito incenso por tudo. Imagem, né? Ou também onde que todas as pessoas param, passam a mão, não sei porquê, deve significar alguma coisa. Também tem muitas flores, armários enfileirados com aquelas caixinhas dentro. É muito curioso visitar esse palácio, né? E as relíquias que estão aí são realmente assim, incalculável o valor, né? Vocês imaginam, um espaço de 100 metros quadrados, né? Esse museu, que na verdade se tornou um museu, o Potala, que são divididos em 3 partes, né? Os objetos religiosos, os assuntos governamentais e também tem a parte de artesanato. E aí então, né, na frente do Potala, a cena também é sempre essa, né? Esses peregrinos, as pessoas que chegam, ficam ali na frente rezando dessa maneira deles. Algumas pessoas já andam preparadas na rua com uns aventais de couro, de lona, que é justamente para não sujar quando eles vão se deitar no chão para rezar. Essa aí é a parte ocidental do Tibete, né? Porque a China está lá, né, inegavelmente, apesar que, verdade seja dita, como vocês viram ali, os chineses estão lá, mas eles permitem que os tibetanos vivam da maneira deles, né? Eles continuam religiosos, né, bem diferente do povo chinês. Outra característica interessante desse povo aí do Tibete é que eles têm as maçãs do rosto, as bochechas bem vermelhas. É que eles têm um número de hemácias maior no sangue. Isso também devido à alta altitude, né? Isso aí então é uma defesa do organismo deles. Isso aí são algumas frutas diferentes, né? Isso aí eu até conhecia já da Tailândia, o mangostim, que é uma fruta deliciosa, que no norte do Brasil tem algumas, e algumas frutas diferentes que eles têm. Mas na verdade a gente sabe que os ingredientes no mundo inteiro eles são parecidos, né? O que muda é a forma de preparar as comidas, né? Os pratos. Aí no caso, como esse povo, assim, esses chineses tem muita mão de obra sobrando, vocês veem como é tudo muito elaborado, né? Até as frutas eles têm essa maneira, né? Essa apresentação, tudo decorado, né? Tudo entalhado, tudo muito rico em detalhes. E aí, então a gente está saindo de Lhasa, da cidade de Lhasa, alugamos essa Toyota, que é o único carro que passa por essa estrada e é capaz de chegar até lá em cima, né? Ao campo, não ao campo base, mas ao Hombuk, que é o último ponto onde chega um carro, para depois a gente segue a pé para o campo base. E aí então a gente está, né, de repente, a poucos quilômetros ali da cidade, como a gente viu, nesse universo completamente diferente, né, nesse universo paralelo, só neve e gelo. É uma viagem muito perigosa, viajar para o Tibete é uma aventura, uma verdadeira aventura, porque tem aventura, natureza chocante e essa espiritualidade toda. Então a gente teve muitos problemas nessa viagem, 4 dias até chegar, né, ao campo base do Everest. A gente só é possível viajar no Tibete com um carro alugado, controlado, com motorista e com guia. No caso aí nós alugamos essa Toyota com mais um casal para dividir, para ficar mais barato. Esse motorista ele não falava uma palavra de inglês ou qualquer outra língua que não fosse o dialeto deles. Então foi uma viagem muito tensa, né? Como vocês estão vendo, a Toyota ela não tem corrente nas rodas. Então vocês imaginem esse carro passando nessa neve congelada, na verdade é uma pedra de gelo escorregadia com precipícios de 4, 5 mil metros do lado. Então uma viagem muito estressante, fora o frio enregelante, né? Que a gente, como eu disse, a temperatura muda bruscamente durante o dia, por isso que essa região é tão deserta, não é na verdade por causa do solo, nada disso, é por causa do clima que muda tão abruptamente. E a gente sempre para, né? Tem paisagens lindíssimas no meio do caminho. Essa aí foi a nossa primeira parada nessa viagem, que é que eles têm esses rituais religiosos, né? Esse aí é um lugar sagrado
como eles chamam. E aí eles colocam esses chales coloridos, bandeirinhas, né, com mantras, orações. Eles têm também um ritual assim dos chales brancos, né, que eles oferecem também para o Buda, para outras pessoas. Mas isso aí então já é uma outra viagem. Eu acho que tá bom de imagem por hoje, Fernando. Vocês continuam aqui ligados no programa, que qualquer dia desses eu vou mostrar o resto da viagem para vocês. Depois que a gente chega ao campo base, a gente desce e vai então em direção ao Nepal, que é outro país interessantíssimo ali, vizinho do Tibete, e apesar de tão próximos, são completamente diferentes. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui hoje, espero vocês nas próximas semanas. Eu quero dizer que eu estou indo viajar para trazer novas imagens para vocês, bem interessantes, inéditas. Vou passar 2 semanas fora, então nas próximas semanas eles vão repetir algum programa aí, mas vocês não percam, vou escolhendo programas bem interessantes. E depois não percam ao vivo as novas imagens que eu vou trazer para vocês na neve também, para celebrar o nosso inverno aqui no nosso, como se diz, na nossa parte aqui do mundo, né, no nosso hemisfério sul. Um beijo bem grande para todo mundo, um beijo muito especial para os nossos apoiadores, Docas, Restaurante dos Ingleses e Iate Casablanca. Tchau e até a próxima semana. Viajando com o Biquíni.